Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós trabalharemos as aulas 29 e 30 do material de vocês. Então, para quem quiser me acompanhar, pode pegar o seu material, faça as anotações para vocês retirarem a dúvida na live, certo? Nessas aulas 29 e 30, nós trabalharemos com as orações subordinadas substantivas, isso mesmo. Nós faremos uma revisão do que vocês já estudaram, só para relembrar alguns fatores, algumas ideias e características pertencentes a esse tipo de oração, certo? De fato, a maior preocupação dos alunos com relação às orações subordinadas, principalmente as substantivas, é como distinguir todas elas, já que dentro do rol de classificação elas possuem 6. Então, de fato, as orações subordinadas substantivas têm valor e funções próprias do substantivo. Que funções o substantivo pode assumir? Função de sujeito, função de objeto direto, função de objeto indireto, função de predicativo, função de complemento nominal e função também de aposto, certo? Então é preciso estar atento a cada detalhe de cada classificação pertencente a substantiva, certo? Não podemos esquecer também de que quando nós falamos de oração subordinada, nós estamos de fato fazendo a conexão com um período composto, ou seja, é o período que necessita obrigatoriamente ter no mínimo 2 verbos ou locuções verbais para a sua estrutura. A primeira parte que aparece para nós é sobre a subordinação. A função sintática das subordinadas substantivas depende exclusivamente da estrutura da oração principal. São iniciadas pelas conjunções integrantes que denota certeza, e se, que exprime incerteza. Então, quando eu falo de subordinação, eu estou falando da oração principal e da oração subordinada. As duas são juntas, elas não podem ser separadas por questão de entendimento. Elas são dependentes uma da outra, uma puxa a outra. Então, uma é subordinada da outra, certo? Por isso essa relação de subordinação. Aqui eu trouxe 2 exemplos, um com a conjunção integrante que e outro com a conjunção integrante se. Os alunos não sabem que o professor pediu demissão. É uma certeza. Por quê? Porque eu utilizei a conjunção integrante que. Toda vez que eu falo em conjunção integrante, eu vou lembrar da oração subordinada substantiva, tá? Os alunos não sabem se o professor pediu demissão. Certeza. Então, primeiro nós temos aqui oração principal, os alunos não sabem. Oração subordinada substantiva, que o professor pediu demissão. Da mesma forma acontece com o exemplo aqui abaixo. Os alunos não sabem. Oração principal, se o professor pediu demissão, oração subordinada substantiva. Após, nós passaremos para toda a classificação. A primeira classificação que aparece aqui para nós são as subjetivas, tá? Funcionam como o sujeito do verbo da oração principal. Então, parece que a situação melhorou. Parece. O que parece que a situação melhorou? Toda essa parte funciona como sujeito do verbo que aparece para nós lá na oração principal, tá? Por isso, essa parte que a situação melhorou é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Dicas. As orações substantivas subjetivas vêm geralmente pós-postas aos verbos de ligação mais predicativo, como por exemplo, é bom, é útil, é necessário, é fato, está patente, ficou claro e etc. É necessário que tenhas paciência. Primeira parte, oração principal. Segunda parte, oração subordinada substantiva. Subjetiva, a classificação. É bom que você venha, tá? É bom, oração principal. Oração subordinada, que você
venha. É possível que o homem vá a Marte. É possível, oração principal, que o homem vá a Marte, oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Então, sempre analisem o início, sempre analisem todas as caracterizações. Classificação 2. Objetivas diretas. Funcionam como objeto direto do verbo da oração principal. Então, vocês podem perceber que tudo gira em torno da oração principal. Há, na oração principal, um substantivo ou pronome funcionando como sujeito. A maneira prática de identificá-las é perguntar, depois do verbo da principal, o que, tá? Eu espero que ninguém cole. Eu espero o quê? Que ninguém cole. Eu espero, a oração principal, que ninguém cole, oração subordinada substantiva, objetiva, direta, porque é o verbo que está dando todo esse comando lá na oração principal. Mariana esperou que o marido voltasse. Mariana esperou o quê? Que o marido voltasse. Oração principal, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Sempre analisem e nunca esqueçam de que a oração subordinada vai iniciar assim que vocês identificarem a conjunção integrante, tá? Perguntaram quem era o dono da fábrica. Perguntaram o quê? Quem era o dono da fábrica? Perguntaram, oração principal. Quem era o dono da fábrica? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ignoro quantos são os desabrigados. Ignoro o quê? Quantos são os desabrigados? Quantos, tá? Nós temos aqui uma conjunção, tá? Que é importante e ela já sai do rol do que ou do se. Então é preciso estar atento. Quantos são os desabrigados? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Objetivas indiretas funcionam como objeto indireto. As indiretas são regidas por uma preposição, por exigência do verbo da principal. Insisto em que partas. Quem insiste? Insiste em alguma coisa. Esse em aí vai agregar lá na estrutura uma preposição, tá? E essa preposição vai estar aí dentro da estrutura da frase. Insisto. Quem insiste, insiste em algo. Insiste, oração principal, oração subordinada, em que partas, tá? Não me oponho a que viaje. Não me oponho, oração principal, a que viaje, oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, porque agora nós temos aí o auxílio da preposição. Lembre-se de que a vida é breve. Lembre-se, oração principal, de que a vida é breve, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Daremos o prêmio a quem merecer. Daremos o prêmio, oração principal, a quem merecer, oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Quando a preposição que introduz as objetivas indiretas e completivas nominais é de, esta pode vir omitida, como por exemplo, gosto que você fique. Para sabermos se foi omitida, é só colocarmos a preposição gosto de que você fique. Claro que no segundo modelo aqui que eu estou mostrando para vocês, ela soa mais estranho. O som sai mais estranho, mas é correto, é norma padrão, tá? Fazendo a associação do pedido da preposição ao verbo da estrutura oracional. Quarta classificação, completivas nominais. Tem a função de complemento nominal, ou seja, completa um substantivo ou um adjetivo da oração principal. É regida por uma preposição, por exigência do nome, substantivo ou adjetivo. Tenho plena confiança em que tudo dê certo. Toda vez que vocês estiverem diante da completiva nominal, vocês vão perceber que tem verbo, mas depois do verbo possui um nome. Por isso, de fato, é uma completiva nominal, tá?
Tenho plena confiança. Confiança em quê? Em que tudo dê certo. Tenho plena confiança, oração principal, em que tudo dê certo, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Estava ansioso porque voltasse. Estava ansioso, oração principal, porque voltasse, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Ser grato a quem te ensina. Ser grato, oração principal, a quem te ensina, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, certo? Predicativas. Funciona como predicativa do sujeito. A subordinada predicativa sempre traz na principal o verbo ser, acompanhando o sujeito. Não há na norma culta predicativa como outros verbos de ligação. Então, é característica, é regra da predicativa vir sempre com o verbo ser, tá? Nossa esperança é que chova ainda este mês. Nossa esperança é oração principal, olha o verbo ser aí, só que neste caso da frase, ele está flexionado na terceira pessoa do singular, que chova ainda este mês, oração subordinada, substantiva, predicativa. Não sou quem você pensa. Não sou, oração principal, quem você pensa, oração subordinada, substantiva, predicativa. Os meus votos são que triunfes. Os meus votos são, oração principal, que triunfes, oração subordinada, substantiva, predicativa, certo? Apositivas. As apositivas são mais simples, servem de aposto de um substantivo ou pronome, ocorre após dois pontos ou entre vírgulas. Vocês vão encontrar mais exemplos entre vírgulas. Neste último caso, ficará no meio da oração principal, tá? Exemplo, aquele sonho que o filho volte continua a acalentar a mãe. Então, nós temos oração principal e oração subordinada substantiva apositiva. Quando vem entre vírgulas, fica no meio da oração, tá? Existe no presídio esta lei, dois pontos, que ninguém denuncia ninguém. Existe no presídio esta lei, oração principal, que ninguém denuncia ninguém, oração subordinada substantiva apositiva. Então, verifiquem os dois formatos que ela pode estar presente aí na estrutura da oração, certo? Anotem todas as dúvidas, verifiquem o que vocês sentiram mais dificuldade em compreender, anotem para a nossa próxima live, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais Reagindo Edu e até a próxima.